Graças a paz, meus irmãos, bom dia a todos. No momento de iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Está tudo ok aqui via internet também. Cumprimento os irmãos que estão nos acompanhando via online. Vamos orar ao Senhor. Hoje nós iremos para o nosso estudo da carta aos Efésios. E hoje, com base no texto de Efésios, capítulo número 4, a partir do versículo de número 1, que iremos ler daqui a pouquinho. Antes, vamos fazer uma oração ao Senhor, tentar este momento diante de Deus, as nossas vidas e esse estudo também. Vamos assimilar bem e nos instrui a santa palavra do Senhor. Feche seus olhos e ore ao Senhor nesse instante. Bendito Deus, Pai amado, Senhor de toda glória, nós nos curvamos diante de Ti por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Queremos Te render graças, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio que temos, ó Deus, de buscar a Tua face e cultuar o Teu nome. Queremos Te louvar, ó Deus, pelo acesso que temos à Tua santa palavra, a instrução que está diante de nós, ó Deus. Rogamos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos instrua, nos conduza, nos mostre, Senhor, meu Pai, aquilo que é a Tua vontade revelada. Nós possamos ter um real entendimento para que possamos, assim, Senhor, agir de maneira agradável aos Teus. Abençoa cada um que estará aqui presente, Deus, que sejamos edificados pelo Senhor, exortados, consolados, como também aqueles que nos acompanham, ó Pai, via online. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Meus irmãos, o título da nossa lição hoje é Atributos da Unidade da Fé. E aí ele apresenta três atributos aqui para ser discutidos, né, na nossa lição. Seria a humildade, a mansidão e longanimidade. Antes da gente ler o texto, deixa eu só dar uma geral. Então, quando se fala desses atributos da unidade, é se preservar a unidade da igreja, a comunhão. Nós sabemos que todos nós, como seres humanos, temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Quando se reúne um mesmo grupo de pessoas, um grupo de pessoas com pensamentos diferentes, visões de mundo diferentes, enfim, pode haver choques, né? Divergências. Mas existe um caminho, vamos dizer assim, um caminho comum em que as escrituras nos chamam a essa comunhão, em que todos devem se curvar a ela para que possamos manter a comunhão entre o povo de Deus, a unidade da fé. A gente, quando olha para as escrituras, não é difícil vermos grupos, eh, diferenças que são claras, que trazem problemas no meio da igreja, né. A igreja de Corinto é uma igreja, por exemplo, que nós podemos ver que estava dividida dentro de grupos, né. Uns simpatizavam com o apóstolo Pedro, outros simpatizavam com o apóstolo Paulo, outros simpatizavam com Apolo, por aí ia. Então, outros diziam que era de Jesus Cristo, como se a igreja fosse cada um desses líderes, né? Todos não estivessem ali servindo a Cristo, na verdade, Cristo como cabeça da igreja. É por isso que Paulo trata muito na igreja de Corinto sobre o vínculo que deveria mover aqueles irmãos, que era o amor, independente dos dons que eles tinham, e aqueles líderes que eles mais simpatizavam, e o próprio Paulo dizia assim: olha, eu, Pedro, seja lá quem for, nós somos servos de Cristo, aqui servindo a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e vocês são o corpo. Devem manter-se unidos, porque ele faz a analogia do corpo, né, das necessidades que o corpo tem de complemento entre si, os membros, né, que são membros uns dos outros. Cada um tem sua função específica nesse membro, nesse corpo. Eles devem preservar isso e buscar isso. Então, aqui em Éfeso não é diferente. Nós somos chamados a essa comunhão, a esta unidade. E é destacada aqui essa unidade em três aspectos, né?
necessários para que se manter essa unidade: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós vamos ver isso ao decorrer da lição, para que os irmãos entendam que todos nós temos essa necessidade de nos adequarmos a isso, e somos propensos a agir diferente, exatamente por causa da nossa natureza pecaminosa. Vamos do auxílio do Espírito. O Espírito nos instruiu por meio da sua santa palavra. Então, vamos ao texto bíblico. Vou pedir para que Bruno abra em Colossenses 1. Eu vou estar lendo o texto de Efésios 4, de 1 a 4. Bruno irá ler Colossenses 1, do 9 ao 12. Então, vamos ver o que é que nos ensina a palavra do Senhor a esse respeito. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Bruno, por favor, Colossenses 1, 9 ao 12. Oi, graças e paz, irmãos, a todos. Graças e paz aos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook nesta manhã. Vamos ler o livro de Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12. Acompanhe conosco. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Meus irmãos, quando a gente vê esse tipo de exortação puras para que possamos, e o Paulo já faz, começa o capítulo 4, né, de Efésios, rogo-vos, né, ele está pedindo aí aos irmãos e, que os irmãos andem de maneira digna da vocação em que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, né, e mandando que suportem uns aos outros em amor. Paulo faz essa exortação à igreja porque naturalmente, né, há divergências e há problemas nesse sentido. E é comum que isso aconteça não só na igreja de Éfeso, mas aqui e em qualquer outra igreja. Nós precisamos nos submeter, cada um individualmente, submeter aos mandamentos e ensinamentos do Senhor, para que esta unidade seja preservada. Quando uma igreja perde a comunhão ou esta unidade, não é culpa de ninguém, senão de cada um de nós que deixou de agir conforme os preceitos bíblicos. Então, quando a Bíblia fala, né, e a gente vai ver mais à frente, quando fala de estar cheio do Espírito e tudo mais, é exatamente essas atitudes, elas prevalecem na igreja, essa atitude que procura preservar o bem comum. E um bem comum no meio da igreja é exatamente essa comunhão e esta unidade. E assim devemos ser conhecidos entre os homens, né? Preservando essa comunhão, essa unidade da fé. Eu vou pedir para que Bruno faça uma leitura da nossa introdução, e aí a gente vai entrar nesses pontos propriamente dito do tema da nossa lição de. Após concluir a oração intercessora em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes.
Nesta lição, veremos que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação, e que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Pronto. Humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Então, todos nós somos responsáveis para promover essa unidade da fé e essa comunhão no meio do povo de Deus. Entendendo isso e o que vai ser discutido na lição, né? Agindo dessa forma do que nos a palavra de Deus, por certo, alcançaremos esse objetivo, né? Manter e promover e manter a unidade do povo de Deus, né? Nós somos propensos, meus irmãos, infelizmente, né? A discórdia, a divisão, ao egoísmo, tantas práticas que vão nos levar em vez de promover a unidade, a promover a discórdia, né? A desunião. Tá aqui, meus irmãos. Então, essa ideia de unidade, né, da fé, a busca dessa unidade, ela passa pela vida de cada crente. Então, todos nós devemos assumir essa responsabilidade e agir conforme os preceitos bíblicos, né? Esse preceito envolve humildade, mansidão e longanimidade. Vamos lá tratar desses assuntos propriamente dito, né? Para haver unidade é preciso humildade. E para que Bruno faça essa leitura. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Vamos pensar o seguinte, meus irmãos. E aqui ele vai dar alguns exemplos, né? Dentro dessa perspectiva de humildade. Mas a humildade, ela olha para o outro como alguém superior a si mesmo, né? Olha para o outro como alguém que merece ser servido e agido em favor de. Se cada um de nós fazemos isso uns para com os outros, com certeza nós daremos, né, essa, nós agiremos de maneira a honrarmos essas pessoas. É interessante que o próprio Senhor Jesus, ele vai instruir isso muito claro aos discípulos, que a gente sabe que os discípulos, em princípio, estavam também interessados em posições, alguns deles pelo menos, né? Jesus vai instruir quem quiser ser o primeiro, seja o último. E ele vai falar exatamente desse aspecto da humildade. Quer ser o primeiro, seja o último, sirva seu irmão. E aí, Jesus, na celebração ceia, pelo menos em João, no Evangelho de João é relatado, Jesus traz um exemplo para os seus discípulos muito claro, que é quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos, mostrando como deveria ser a atitude de cada um deles para com o outro, né? Se ele era o mestre, era o senhor deles e estava agindo daquela forma, então entre eles deveria haver esse respeito e essa maneira de agir com humildade, considerando o outro, né? Jesus estava considerando em autoestima os seus discípulos. Lavar os pés era o serviço do serviçal da casa, né? Muitas vezes escravos. E Jesus estava ali demonstrando como deveria ser as atitudes que eles deveriam ter entre eles, né? Então, esse aspecto da humildade, ele é muito importante, porque é a forma como nós olhamos uns para com os outros. Nós consideramos uns aos outros. Se houver esse tipo de atitude em nós, forma de olharmos e agirmos em relação ao outro já vai ser diferente. Quando há soberba, é outro ponto, né? Quando há soberba, você se acha melhor do que todo mundo, se coloca acima de todo mundo e acha que todo mundo está ali para lhe servir. Mas o Senhor nos ensina o contrário disso, é olharmos uns para os outros nessa perspectiva de humildade, considerando, ter consideração uns para com os outros nesse sentido e assim agir.
Então, ele vai destrinchar isso aqui, falando do modo digno do viver cristão, tá? Então, Bruno, por favor. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a Igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Pronto, é isso. Então, você está dentro de um contexto, e não é diferente no contexto também moderno, né? Mas a atitude de humildade não era vista como uma virtude entre os pagãos, somente entre os romanos. Então, quando Jesus ensina essa questão, né? Quando Jesus instrui os seus discípulos a isso, na verdade, é uma afronta à própria natureza humana, né? É, essa visão que nós temos de nós mesmos. Nós temos, muitas vezes, uma visão equivocada de nós mesmos, né? Nos achamos, muitas vezes, melhores do que outros. Então, o Senhor vai nos instruir, nos ensinar a considerarmos os outros superiores a nós mesmos, a nos colocarmos de maneira humilde em serviço, considerando o outro. Se isso vai ser uma troca, né? Pressupõe troca, então, ao eu considerar você e você a mim, então as coisas fluem, né? Se todos agirem assim, porque o ensinamento não é que uns vão fazer dessa maneira e outros não. É que eles devem se olharem para uns para com os outros de uma maneira que reconheçam a importância do outro, né? Reconheçam que o outro é digno de ser honrado, servir. E isso, feito mutuamente, cada um vai agir conforme os dons que Deus lhe deu e servir uns aos outros para a edificação de tudo. Então, a humildade ela é imprescindível para essa comunhão da igreja, para esse desenvolvimento de comunhão de fé da igreja. E o Senhor, eu acho que ele sintetizou isso muito nesse exemplo. Dava os pés dos discípulos. Ele traz esse aspecto, é como se ele resolvesse um problema entre os discípulos. Ó, vou partir, não vão brigar entre vocês para ver quem é que vai liderar esse negócio, quem é que vai ficar à frente. Como é que vai ser essa confusão aí? Não, vamos fazer confusão com isso, não. Vamos. Jesus conhece a natureza humana. Então, e ó, vocês devem servir uns aos outros, considerar um ao outro aí. Então, se eu estou fazendo isso com vocês, então façam assim uns para com os outros. Então, o exemplo de Jesus é, assim, dá um direcionamento também aos apóstolos, né? A própria comunhão apostólica, né? A própria comunhão apostólica, houvesse uma divisão entre eles, uma disputa, sei lá o quê, para ser aquele que assumisse o papel de Jesus, o protagonismo ali, né? Mas, vamos dizer assim, que eles considerassem uns aos outros assim como. Isso é tão interessante porque, se nós olharmos, a gente vê que é, os apóstolos acho que internalizaram bem isso. Agora teve as suas falhas e tudo, mas se a gente olhar, o apóstolo Pedro recebeu uma exortação de Paulo que nem andou com Jesus, é um sinal de que ele respeitava
Paulo, embora Paulo não tivesse, porque poderia dizer: "Não, eu andei com Cristo 3 anos, eu fui aquele que estava ao lado dele sempre nos me eu fui", mas não, ele estava ali e recebeu a exortação do próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que foi uma pessoa que veio bem depois, né, ah, não teve essa vivência com o Senhor, não foi aquele círculo íntimo do Senhor Jesus, mas veja, mesmo sendo grande apóstolo Pedro, estava ali humildemente recebendo exortação, inclusive, de Paulo. E Paulo, eh, por ter essa ousadia, era porque ele se sentia à vontade de fazê-lo, né? Entre os apóstolos. Ele não estava falando com qualquer membro da igreja. É, com a verdade. Exato. E ele estava falando para um apóstolo reconhecidamente da igreja, assim, e um apóstolo, vamos assim, de destaque, vamos dizer assim, bem conhecido, bem. Então a gente vê que essa atitude, parece que os apóstolos aprenderam isso, né? Aprenderam isso. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Às vezes a gente vê crentes achando ruim porque o pastor chama a atenção, exorta, né? Quando é o papel pastoral fazê-lo, a exortação. Desde que esteja de acordo com a verdade, se o pastor está exortando conforme, aceite, meu irmão, humildemente. Assim também, se o seu irmão, mas você não é meu pastor, se ele está lhe instruindo na verdade e falando uma coisa para o seu bem e para o bem da comunidade, receba isso de bom grado. Esta é a humildade. Exatamente. É, exatamente, exatamente. O próprio pastor, a palavra de Deus nos exorta. Ela está acima de todos nós, Deus está acima de todos nós. Então, a palavra de Deus nos exorta. Então, não importa. Muitas vezes a gente se incomoda com isso, mas a gente precisa entender que, se tivermos esta humildade, nós iremos entender que a palavra de Deus está dizendo isso. E realmente eu não estou agindo dessa forma. Quando o irmão ou o pastor me chama a atenção, não é para o meu mal, para o meu bem e o bem da comunidade, né? Na verdade, meus irmãos, o pastor está aí. O pastor não gosta de estar puxando a orelha de ninguém, não gosta, pastor? Não. É muito ruim. É muito ruim, é muito delicado, inclusive, mas é necessário muitas vezes, né? E a gente precisa entender que a exortação faz parte da vida cristã e dos ensinamentos bíblicos. Faz parte. E nós Inclusive, precisamos ser Walter, humildes. Pode, o pode texto falar. diz: exortai-vos uns aos outros. Faz parte da vida. Só em relação à humildade, só desculpa a Não, interferência, pode só ir. para Fica à lembrar, vontade. é que antes de ser, digamos assim, um exemplo de Cristo, é uma afronta a Deus a falta de humildade. Porque o que é a antítese da humildade? É a soberba. E o texto diz: a soberba precede a loucura e a altivez de espírito a queda. Nós vemos na Bíblia diversos homens de Deus que foram confrontados e se exaltaram e foram punidos por Deus. Exatamente. Punidos por Deus. O caso de Uzias, grande rei de Israel, de Judá, quando ele queria oferecer alguma coisa lá no santuário que não era atribuição dele. Então os sacerdotes foram firmes, você não pode. Posso, quando ele disse posso, e se indignou, ferido com lepra dentro do santuário do Senhor. Né? Então, uma lição muito Exatamente. importante para nós termos cuidado, vivemos uma vida de humildade. Não quer dizer de ser besta, né? Ser bobo, né? E todo mundo vai botar os pés em cima, não. Não é isso, não. É ter consciência de que Deus é soberano e que nós estamos aqui, somos irmãos em Cristo, precisamos estar ajudando uns aos outros na caminhada da vida cristã. E o pastor lembrou bem, né? A soberba precede a ruína. Não é difícil ver pessoas que caem exatamente por causa dessa soberba. O exemplo eh, de Uzias, né? De rei de Judá. A gente pode ver lá no início também. O próprio Saul eh, aceitou com o Caim e Abel ali, quando Deus rejeita ele, em vez de reconhecer o seu erro, a sua postura, a sua forma, ele simplesmente fica com raiva
de Deus, do irmão, de tudo, a ponto de assassinar o seu próprio irmão, né? Vejam que a gente precisa entender que a humildade, ela vai nos ajudar exatamente a preservarmos essa unidade da fé. Um dos pontos que é tratado aqui. A verdadeira humildade. Bruno, por favor. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. E aí está o segredo, né? A gente fala tanto de enchimento do espírito, né? Então, se o crente se for soberbo, com certeza ele não está cheio do espírito. O espírito, ele capacita o crente a vivenciar o que Deus ensina. Às vezes a gente tem uma maneira de avaliar muito equivocada as coisas, né? A gente olha muito o exterior, manifestação exterior das coisas. E deixamos de observar exatamente aquilo que Deus produz. Quando a gente fala das escrituras, a Bíblia diz que Deus transforma o homem, que Deus muda o homem, a velha criatura ficou para trás, que o velho homem deve ser deixado para trás, que há um novo homem agora em justiça e santidade e tudo mais. A gente sabe tudo isso. Qual é muitas vezes a avaliação que nós fazemos da pessoa que está cheia do Espírito e que não está cheia do Espírito? É se os dons são manifestos, principalmente os dons, aqueles dons mais chamamos de espirituais, né? E, na verdade, os dons não caracterizam exatamente isso. Tanto é que toda a recomendação de Paulo na igreja de Corinto não era porque eles estavam faltando dons. Eles estavam cheios dos dons do Espírito, manifestações dos dons do Espírito. Mas suas atitudes e ações eram carnais. A ponto do apóstolo colocar, dizer assim, olha, vocês precisam mesmo é do amor entre vocês. Então, vejam, prestem atenção que o capítulo fala do amor, na verdade está entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Todos estão tratando de dons ali, espirituais. Está ali exatamente porque ele está tratando desse assunto. Diz assim, vocês manifestam várias virtudes e coisas de Deus aí, mas na hora de agir pelo Espírito mesmo, pela ação que deveria esperar de vocês, vocês estão brigando, discutindo, aceitando coisas ruins no meio da igreja, pecado, tudo acontecendo errado aí no meio de vocês. Vocês acham que são espirituais? Paulo diz que eles são carnais. Veja, irmãos. Muitas vezes essa é a nossa avaliação. Quando nós não reconhecemos que é o Espírito que nos levará à humildade. Porque ser humilde pela natureza humana é difícil. Fácil. Então, mas o Espírito de Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, cheio do Espírito, nós somos quebrantados. O próprio Deus nos leva a essa atitude pelo seu Espírito. E é preciso entendermos isso. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais iremos agir com humildade em relação aos nossos irmãos, né? Em relação ao próprio Deus, em relação aos irmãos. Porque a gente vê aí que há crentes que acham que Deus é meio que um serviçal seu, assim, gênio da lâmpada mágica, que tá ali, pois não, meu amo, o que é que você quer, o que é que você deseja, servindo aos caprichos do amo, né? Crente que tá achando que Deus é isso aí, né? Servindo ao capricho do amo. E as escrituras não ensinam nada disso, nada disso. Nós precisamos ter a humildade, como nós nos enxergamos diante de Deus, como diante dos nossos irmãos. Aqui o propósito é manter a unidade da paz, mantermos
comunhão entre nós, né? Então, o Espírito Santo habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, para haver unidade é preciso também, além da humildade, a mansidão. Então, esse aspecto também é algo, vamos dizer assim, importante, principalmente quem tem aquele temperamento mais explosivo. Tiago 4:6. Ainda no aspecto da humildade, né? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Escritura está nos instruindo claramente, meus irmãos, a trilharmos o caminho da humildade. Considere o seu irmão. Olhe para o seu irmão de uma maneira que você o coloque em consideração, em muita consideração, para a paz entre você e ele, entre você e Deus, e a igreja como um todo. Então, além da humildade, é preciso também ter mansidão. A gente sabe que se falhar no aspecto da humildade e os conflitos existirem, né? É preciso que a gente haja de maneira mansa. Humildade e mansidão em relação aos conflitos, né? Então, Bruno, por favor. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Eu acho que o que o autor aqui da revista colocou é muito interessante, porque bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A gente muitas vezes é precipitado nas coisas nesse sentido e agimos por impulso, né? E aí é que está o problema. É quando a gente não respira bem, não pensa, não avalia se aquilo vai trazer um transtorno maior. O que é a ideia de mansidão aqui é promover a paz, né? É estar lá o problema, o fuzuê, a coisa, e a gente ser aquele que intermedia de maneira a trazer a paz, né? Agir não tomando partido, agir não na carne, como se diz, mas pelo Espírito de Deus, promovendo a paz. E aí, esse aspecto que, vamos dizer assim, da mansidão, que deve assim, ser espalhado no meio da igreja, deve ser promovido por muitos crentes, né? E não adianta estar no meio de 30, 20 tá na briga, 28 tá na briga e dois lá querendo, não vai resolver muita coisa. É preciso que a igreja incorpore e entenda. É preciso não se precipitar nas suas atitudes, principalmente quando há divergência. Avaliar e procurar o bem comum, né? Tem crente que gosta de uma briga, né? Por tudo faz confusão. Até a posição da cadeira, se ele não gostar, ele diz: não, olha, essa cadeira não pode ser desse jeito. Tem que ser assim. Ele, não, mas ele fica fazendo umas picuinhas com uns negócios que não existe. Então, e aí pega outro que também não tem pavio curto, aí pronto. Tem um problema de algo que não deveria nem ter começado. Por nada. De um pingo, uma tempestade. Infelizmente, meus irmãos, a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer assim: nós somos tendenciosos a sermos assim. Queremos tudo do nosso jeito. Sermos egoístas nesse sentido, né?
Se não for do meu jeito, eu também não faço. Se não for do meu jeito, eu também não participo. Então, toda essa celeuma e isso a gente precisa trabalhar em nós, nos humilhando diante de Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a agirmos. E às vezes, acontece de fato uma injustiça, né? Às vezes acontece de fato uma injustiça. Mas aí nós pararmos, não nos precipitarmos e devolvermos aqui, né? A Bíblia ensina muito bem que nós não devemos revidar e por isso é preciso essa paciência. E esse cuidado não é fácil, mas é algo que nós precisamos ter essa consciência, porque ali nós estamos glorificando a Deus. A gente tô glorificando a Deus quando eu dou, não, estou glorificando a Deus quando alguém aperta no meu calo e eu devolvo a ele como forma as escrituras, ou seja, eu não devolvo mal com o mal. Aí eu estou glorificando a Deus. Eu estou glorificando a Deus, porque se eu fosse agir pela carne, eu devolveria o mal com o mal. Quando eu agir da maneira que Deus me instrui a agir, eu estou glorificando a Deus. Isto é glorificar a Deus. É, olho por olho, dente por dente, né? Então, nesse aspecto de promover a unidade, e veja, não é você aceitar o erro, tá? Não é isso. Não é você aceitar o erro. Mas existem maneiras de se tratar o erro. E não é criando uma celeuma maior do que aquele problema que já existe, que pode existir, né? Então, é preciso que a gente saiba resolver os nossos problemas com maturidade, maduros, de maneira a não agirmos como pessoas que crianças na fé, né? Ao agir por impulso, precipitado, vai causar um problema ainda maior. Preciso ver aquilo com calma. Muita gente é impaciente, né? O pastor está tratando de alguma coisa aí que ele sabe que aconteceu e tal, e não foi intempestivo, ele já acha ruim também. Queria que fosse. Tem que ter paciência, cuidado, zelo, irmãos. Porque a gente está preservando ou buscando a preservação da unidade da igreja, da comunhão. Se a gente olhasse, estou lendo um livro bem interessante, um livro que fala de pais fracos, Deus forte. Fala de instrução de criança. E o livro foca muito na questão da graça. Se a gente começasse a avaliar os nossos filhos e a cuidar e a exortá-los e discipliná-los, olhando como para nós mesmos, como Deus nos trata, a gente ia ter muito mais paciência e agir de maneira muito mais diferente do que muitas vezes nós agimos. Sem a medicada exatamente, porque Deus continua sendo firme com a gente. Mas a gente precisa entender que os nossos filhos são tão pecadores como nós. E às vezes a gente quer que eles sejam tão perfeitos que nós não somos. Né? E agimos muitas vezes exigindo aquela perfeição da criança e nós não somos. Embora Deus esteja exigindo de nós, né, que andemos conforme a sua vontade, veja como ele nos trata, como é a misericórdia de Deus diariamente sobre nós. É preciso aprendermos isso. Misericordioso. Ensinando, sendo firmes, mas agindo com misericórdia. Misericórdia. É assim que Deus nos trata como filhos. Ele é misericordioso. A graça dele está sobre nós. Nós não merecemos e ele nos dá. E tem coisas que nós merecemos a punição e ele não nos dá. Nos chama à reconciliação, nos chama a, a, a repensarmos, a refazermos aquilo que estava de errado, tomarmos um caminho correto. E é preciso entender. E na igreja é assim. Se a gente for achar que todo mundo vai ser perfeito e certinho o tempo todo, lamento, mas você vai se decepcionar. Não vai. Ninguém vai acertar o tempo todo. Ninguém vai ser perfeitozinho assim. Vai. Então,
nós devemos esperar que os nossos irmãos irão falhar. E nós também, né? E é preciso saber lidar com isso. E ele vai falar isso na longanimidade também. Saber lidar com isso, com essas falhas, com essas faltas que acontecem no nosso meio. Não só do irmão, mas também nossa. Quando acontecer a nossa, nós queremos a mesma atitude dos irmãos que nós tivemos para com ele, né? Então, aquilo que você deseja que os homens vos façam, fazei vós também a eles, né? Então, a mansidão é um estado que deriva da humildade. E aí, como ele fala, né? A ausência de precipitação. Continuando, Bruno. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Tudo isso são aspectos de que o espírito manso vai rebelar, né? Essas coisas aqui. Emitir juízo precipitadamente, é aquele juízo em que você fez, não é um juízo correto, justo, é pleno, guardar ressentimento, essa questão dos ressentimentos é muito importante, principalmente porque quando nós guardamos, não faz bem a nós, mas também é aquela coisa. Qualquer atitude daquela outra pessoa que nós estamos ressentindo se torna algo grande para a gente. Ou seja, qualquer atitude daquela pessoa que não nos agrada pode ser o estopim para uma briga, para uma confusão. E a gente já está magoado, né? Já está com aquele problema e só está esperando a oportunidade de jogar para fora. Quando essa oportunidade que não deveria acontecer aparece, a gente estoura. A gente chama de estourou, pronto. Porque guardou, e aí despejou ali naquele momento. Então é preciso que a gente, de fato, ore, busque ao Senhor para tirar todo o ressentimento do nosso coração, seja de quem for, né? Nos limpar, nos deixar em paz. E viver em paz, meus irmãos, em comunhão, em paz com Deus, é estar em paz também com os nossos irmãos. É por isso que o apóstolo diz: olha, como é que alguém diz que ama a Deus se não ama o seu irmão? Que vê, está ali. Então, a atitude de amar, assim, essa ação de amar, que a Bíblia coloca como uma decisão, uma escolha humana, não um sentimentalismo, vai vencer, inclusive, o seu sentimento pecaminoso, né? Muitas vezes está ressentido, deseja mal ao irmão, você vai agir de maneira contrária a isso. A sua ação vai ser diferente. É por isso que escrevendo os Romanos, Paulo diz o seguinte: olha, que ele fizeram mal, mas se tiver sede, dá de beber. Quem que te fez mal, aí você faz uma ação boa para com ele, né? Você age de maneira graciosa. Irmãos, isso é algo só pelo Espírito de Deus. Só cheio de Deus que a gente vai agir dessa maneira. Então, a questão da mansidão, ela vai trabalhar esse aspecto de nós não deixarmos que nosso ímpeto, né, está dentro de nós, venha à tona de maneira abrupta e cause um dano ainda maior, mas pelo contrário, nós vamos agir de maneira a trazer pacificação no nosso meio. Bruno. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Pronto. Essa questão do domínio próprio, ela é
imprescindível nisso, né? Uma pessoa mansa, ela tende a ter também domínio próprio. Então, porque ela, vamos dizer assim, é mais longânima, como a gente vai ver mais à frente. Ela dá um espaço maior de reflexão para não agir no impulso, né? Ela não estoura com tanta facilidade. Tá? E isso é preciso promover no nosso meio. A gente entende que os temperamentos ajudam nesse. Quem tem um temperamento colérico é mais difícil, né? Numa situação adversa assim. É fleumático, já vai agir de uma maneira. Só que nós temos o Espírito para nos auxiliar, né? O Espírito não falou para o fleumático, falou para qualquer crente, seja ele de que temperamento ele seja, né? E nós devemos ser mansos e os mansos para promover a comunhão. Irmãos, isso é um exercício individual. Um exercício individual. É você olhar assim, eu quero agradar a Deus. E como eu vou agradar a Deus na comunhão da igreja? É assim. É agir assim. E é preciso a gente entender que quando a gente faz essas coisas, a gente exatamente estamos louvando o Senhor e glorificando a Deus, dando a Ele a honra que é devida, porque nós estamos nos submetendo não ao nosso irmão propriamente dito, mas a Deus que nos ordena essas coisas. Então é preciso a gente ter essa consciência. Ah, vou fazer isso e meu irmão vai se achar não sei o quê. Não, vou fazer isso porque vai estar agradando ao Senhor. Acho que essa deve ser a nossa mentalidade quando nós fazemos assim e agimos, né? No meio da igreja ou em qualquer outro lugar. É entender que a nossa atitude, as nossas ações glorificam o nosso Pai que está no céu. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador e a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Vamos ler aqui esses textos, né? 1 Pedro 23. Tá errado esse. Estava no 2:23 que diz: Pois ele, quando ultrajado, não o revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, aqui ele vai falar, tá falando, vou pegar lá de cima, né? Que ele está falando dos deveres da vida cristã que servem aos outros, né? E aí ele traz o exemplo. Vamos lá. De Jesus Cristo. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui o Pedro invoca aqui o exemplo do nosso Senhor e mostra, né? Dizendo, olha,
se você está sendo injustiçado, está sofrendo isso, mas está agindo de maneira correta, isso é agradável diante do Senhor. Porque você está sofrendo por causa do seu Senhor. Porque por você mesmo, você levantava a sua mão e dava umas bofeteadas, dava um soco naquele que está ali se aperreando ali. Mas você ali faz algo, a sua atitude é para honrar o seu Senhor. Então você se sacrifica por amor a Deus e a Cristo, seguindo o seu exemplo. Meus irmãos, é algo assim, é, grandioso. Só pelo auxílio do Espírito de Deus é que iremos agir. Tá? Então, buscar esse espírito conciliador, né? Buscar essa questão de uma postura equilibrada, como ele coloca aqui, buscar a pacificação. Esta deve ser a atitude de cada um de nós, segundo o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Buscar pacificação entre os conflitos que surgirem no nosso meio. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então, de onde vêm esses problemas no meio da igreja? De onde vêm essas confusões? De onde vêm essas divisões? Das ações carnais. Todos nós devemos ter o cuidado para evitar as ações carnais. Então, nós somos responsáveis. Às vezes a gente acha que a responsabilidade é do outro, né? De promover a paz, promover a pacificação. É sempre do outro. O outro é o culpado, o outro é que tem que resolver. Então nunca é comigo. Mas na verdade nós somos chamados a promover a paz e a pacificação. E você está vendo algo acontecendo de errado e você pode interferir trazendo paz, faça isso. Não espere alguém fazer, não espere, vou falar para o pastor. Faça você mesmo, fale depois para o pastor, mas tente você ser esse que traz harmonia, mostrando claramente qual deve ser a conduta e o caminho, o bem-estar de todos nós. Né? Porque isso é bom e agradável ao Senhor. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que brilha a luz dos homens. Os homens veem, observam, estão afastados de Cristo, né? Que não reconhecem ainda a Cristo. Eles enxergam isso no nosso meio, irmãos. É aquela igreja que só está cheia de confusão, divisão, separação, briga. Todo mundo tá vendo, a gente pensa que não, mas tá todo mundo com o olho. E só tem problema. Eu vejo burburinho ali, os negócios, que negócio não é bom, não. Só vive se dividindo ali o pessoal, só vive cheio de coisa. Então, isso é um mau testemunho da igreja. E a gente precisa ser maduro para entender que isso acontece se nós dermos vazão à carne. Isso não é novidade. Isso não é algo específico da nossa comunidade ou de qualquer outra comunidade. Isso já vem desde aqui as escrituras exortando exatamente isso, porque é um problema dos homens, né? É um problema dos homens que nós precisamos trabalhar e nos rendermos cada vez mais à ação do Espírito. Buscarmos nos encher do Espírito de Deus. E aí vai acabar esse problema. Pelo menos minimizar bastante. Então, terceiro ponto, né? Para haver unidade é preciso também longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e, assim, liberar o perdão para os ofensores. Lembre-se da oração do nosso Senhor, né? Perdoa-nos. Nós pedimos perdão. Pelo quê? Porque nós temos falta. Assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. A gente só perdoa quem nos ofende. Né? A gente não perdoa quem não nos ofendeu, não deve nada. Né? Não nos deve nada. Mas se alguém nos ofendeu, e a oração do Senhor nos ensina exatamente ao perdoarmos o outro, estarmos reconhecendo que nós também falhamos e pedimos perdão pelas nossas falhas a Deus. Então, é essa visão da graça de Deus. Olha, eu sei também das minhas falhas.
Eu sei também dos meus erros. Eu preciso agir de maneira a. Quando ele fala aqui tolerante com o erro, não é deixar o erro passar, mas é a ideia de liberar o perdão. E você não aumentar. Não é um erro que é imperdoável, vamos dizer assim. É um erro que pode e deve buscar a reconciliação. Né? É igual a briga de marido e mulher. Às vezes se desentendem por algum motivo, mas vão lá e se ajeitam. Dá para viver. Né? Vão lá e se acertam. Então, entre os irmãos também. Temos nossas divergências, temos nossos problemas, mas vamos lá, vamos nos acertar agora. E se acerta. Perdoa-se aquilo, apaga a vida que segue. E vamos seguir em frente, buscando exatamente essa comunhão. E aqui ele fala exatamente dessa tolerância com os erros alheios, deixar os erros passar, é tratá-los, mas com perdão. Né? Tratá-los. Quem fecha os olhos para o erro? Quem deve fechar os olhos para o erro? Se algo te machuca de verdade, mas é preciso você tratar isso. Né? E perdoar, e agir, e conversar com seu irmão. Né? Então, longanimidade é um fruto do Espírito. Bruno. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Vamos ler aqui o texto que é citado, de 6. O tema é falando, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? É uma pergunta, né? Isto perante incrédulos. Ou seja, Paulo, ele está vendo problemas acontecerem na igreja, né? E esses irmãos agirem carnalmente e não se entenderem, mesmo assim não aceitar, assim, entre eles mesmos, com juízo, a boa justiça, a ponto de continuar a discórdia, a briga, levando aos tribunais lá fora. Essa discórdia se expandindo além da igreja. Então, essa falta de longanimidade, essa falta de essa virtude cristã, saber, dando aí tudo aquilo que a gente está vendo, né? De se colocar humildemente, né? Ser manso e também longânimo, ser tolerante em relação a essas coisas, né? Ter essa paciência que falta às vezes, né? E por faltar não aceita as decisões. Meus irmãos, isso acontece até nas disciplinas de hoje. Se uma igreja disciplina um crente, é muito provável hoje que ele saia da igreja e vá para outra. Ele não vai aceitar a disciplina. Porque falta vamos dizer assim, esse entendimento. Então ele age sempre com aquele sentimento, né? Que ele é o sempre o certo, que ele está certo. Não há humildade, não há mansidão, não há longanimidade nas suas ações. Sempre intempestiva, sempre imediata e sempre soberba. Sempre soberba. Infelizmente, né, é assim que está acontecendo no nosso meio. Mas aqui, irmãos, é olhar para o outro e entender que as falhas, ser paciente com as falhas dos outros. É entender que
realmente o irmão pode melhorar, ele pode crescer, ele pode se desenvolver. Ele ainda não está numa fase de maturidade ainda muito apurada, ele ainda está amadurecendo na fé, ter essa visão, uma visão de longanimidade, né. Então você suporta a falha do seu irmão, exatamente porque entende que o seu irmão está num processo de amadurecimento também, ainda. Talvez, que vai durar algum tempo, né. Eh, Seja por falta de conhecimento, a palavra do Senhor, ou seja por submissão mesmo, né, ainda precisa ser quebrantada mais, enfim. Então essa visão vai nos ajudar muito e ter longanimidade vai, diria a palavra não é aceitar o erro, né, mas lidar bem com o erro do outro, né. Não é que você aceita o erro, ou a injustiça, ou seja lá o que for, mas você lida melhor com isso, né. Trata isso de uma maneira diferente. Trata isso com mais paciência, com mais calma, né, não vou resolver isso de imediato, mas isso vai ser resolvido com o tempo. Então, saber lidar com essas coisas vai nos trazer paz, também vai promover paz, né. É isso que ele está tratando aqui. Bruno. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Pronto, isso aqui é o exemplo claro, né, a como Deus age. Ele é paciente, ele o erro existe, Deus vai punir, mas ele exorta, 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 chama, 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 né. A gente vê isso com o próprio Israel. Jeremias passou 40 anos exortando o povo de Israel, mostrando o seu pecado, os seus erros. 40 anos depois veio o juízo de Deus. Mas veja a longanimidade de Deus, paciência de Deus. O povo não queria escutar e Deus. E assim, meus irmãos, o próprio Novo Testamento fala isso, né? O Senhor não tarda a sua vinda, mas ele é longânimo. Ele é longânimo. Ele vai trazer o seu juízo? Vai. Mas ele é paciente, chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens ao arrependimento, dando esse tempo para que os homens reconheçam ele como Deus, se arrependam dos seus pecados, se voltem para ele. Mas haverá o dia que ele exercerá o seu juízo. Mas a longanimidade está aí, né? A longanimidade está aí. E é assim que nós somos chamados para fazer. Imitar o nosso Senhor, né? Imitar o nosso Deus. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Nem precisa falar da questão do amor, a gente já sabe que essa exortação permeia toda a Bíblia, né? Nós devemos ser regados e entender. O amor é sacrificial. Você olhar o que você faz pelo seu filho, por exemplo, né? Muitas coisas você abre mão, você assim, quebra com o seu próprio egoísmo, né? Porque você faz em prol do outro, sempre sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Nós fazemos isso, meus irmãos, né? Nós fazemos isso. Acertando ou errando, mas nós tentamos fazer sempre assim, não é? Então, o amor, ele requer sacrifício. Ele ele é algo voltado para o outro, não para nós mesmos. O amor é sempre, externado para alguém. Então, assim, quando eu dou preferência ao meu irmão, quando eu favoreço meu irmão em relação a mim mesmo, né, eu estou privilegiando, eu estou demonstrando amor, eu estou fazendo para alguém.
mesmo que aquilo me custe alguma coisa, né? Meu tempo, meu dinheiro, sei lá o que for. Então, meu bem-estar. Não é assim que se pressupõe quando é necessitado. Você olha, eu não tenho muito, mas se eu doar uma parte meus recursos para alimentar aquele irmão naquele momento. Ah, eu vou descer, sei lá, eu vou deixar de comer num restaurante esse mês, ou eu vou deixar de ter uma melhor comida, mas eu sei que vou estar suprindo uma necessidade do irmão. Isso não é uma demonstração de que você está abrindo mão de um certo conforto ou de algo melhor para você mesmo em prol do outro. É assim que nós fazemos com as pessoas que nós queremos bem. Não é assim que nós fazemos. Assim que nós nos dedicamos a muita gente. Pensando assim na figura do pai e da mãe, né, aí trabalha mais, os recursos aí é para dar o melhor para o filho, seja lá como for, para dar um melhor conforto, ou isso ou aquilo, porque você está fazendo aquilo não para proveito próprio, mas de outrem, por quê? Você está demonstrando amor por esse outrem. Então, essa relação de humildade, mansidão, longanimidade, está sempre regada pelo amor, suportando uns aos outros, ó. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Suporta. Meus irmãos, a Bíblia já diz isso. Suportai-vos uns aos outros. Já está dizendo tudo, né? Está dizendo tudo. Então, essa relação entre nós vai haver conflitos. Vai. Vai por quê? Porque uns estão mais na carne do que no espírito. Quem está mais na carne vai externar o que? Atitudes que da carne. Ações que estão sendo ali, assim, executadas porque estão sendo movidos pelas ações carnais. As discórdias, as brigas, a inveja e tudo mais, é fruto da carne, né. Aqueles que estão mais cheios de Deus vão externar mais a atitude do Espírito, e aí vem o equilíbrio no meio da igreja. Se tiver todo mundo na carne, vai virar um negócio, vai ficar ruim o negócio. Mas se alguns irmãos estiverem agindo na carne e outros estiverem agindo no Espírito, vai haver um melhor equilíbrio. São esses que estão cheios do Espírito que vão promover essa pacificação e essa unidade, né. Mas todos nós somos chamados a vivenciarmos, a buscarmos essa unidade através da humildade, mansidão e também longanimidade. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então é algo inevitável. Todo mundo sabendo aqui. Quando você entra numa igreja ou está numa comunidade, não pense que você está lá no céu, que não vai ter nenhum problema, né. Gente que romantiza, assim. As escrituras já mostra não. Olha, vai ter gente agindo na carne, mas eu estou chamando você a assumir uma postura de uma pessoa cheia do Espírito e agir pelo Espírito de Deus, exatamente promovendo essa unidade. A igreja vive esse dilema, nós vivemos esse dilema, né. Nós vivemos esse dilema, uma hora estamos agradando a Deus, outra hora a gente está desagradando, e assim a gente luta contra a nossa carne, contra o pecado, contra o mundo, e vivemos esse dilema. Quando a gente expande isso para a comunidade, para a igreja no geral, se a gente olha para a igreja dessa maneira, irmãos, a gente começa a entender melhor e suportar melhor os outros, né. Entender que as falhas existem, nós precisamos melhorar e buscarmos a Deus para vivenciarmos aquilo que Deus quer para a nossa vida, né, para a comunidade, para a igreja. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. É. Essa disputa aqui eu acho que só acaba no céu, mas assim,
nós devemos lutar e buscar exatamente vivenciarmos ardentemente, né, este amor, amando uns aos outros com o coração puro. E aí é que tá. Quando nós sempre olhamos o outro com aquele olhar malicioso, achando que o outro tá querendo fazer alguma coisa de ruim ou mal, enfim. É preciso a gente tentar dominar esse sentimento, né? Porque isso só vai atrapalhar. Porque se for realmente assim, bem, talvez a gente se proteja melhor. Mas se não for, isso vai causar um problema. E a gente vai agir naquela visão, naquele entendimento, né? É tipo assim. Claro, eu vou falar de uma maneira, de uma perspectiva diferente, só para os irmãos entenderem, né? É o contrário do que eu tô falando, mas você ia se ferir se colocasse a mão. Mas se você olha para uma. Tá precisando de uma, sei lá, uma panela de ferro. Você precisa pegar essa panela. Se você pressupõe que ela está quente, você não vai botar a mão. Você vai. E agora? Pego ou não pego? Não vou pegar, ela tá quente. Você vai pensar que vai queimar a sua mão. Mas se ela estiver fria, você deixou de pegar porque você pressupôs que ela estava quente. Então, seu juízo não é um juízo que avaliou de fato se estava quente ou fria. Você pressupôs uma situação e não fez aquilo. Então, muitas vezes, em relação ao outro, a gente pressupõe algo já, e essa pressuposição nos leva a atitudes que vai agravar o problema. Vai causar um problema porque a gente já acha que é assim. Mas está aqui, ó, a nossa avaliação. A gente não tem que avaliar nada, a gente tem que procurar promover o vínculo da paz. Então, tentar tirar qualquer juízo anterior para lidar com a realidade de maneira a buscar o vínculo da paz. E aí precisamos do auxílio de Deus, de fato, meus irmãos. Não é fácil, porque nós somos, principalmente se tem um ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, é aquela coisa, se você já sofreu algum dano por causa disso, aí você sempre é receoso, sempre se arma antes do, do acontecido ou do que está acontecendo. Mas por quê? Porque a gente já tá machucado por alguma coisa que aconteceu, e a gente termina trazendo esse machucado para uma outra coisa, é que já vai nos fazer com que aquele problema se avolume ainda mais. Porque a gente já está tendo um olhar que não seria um olhar, vamos dizer assim, melhor para apaziguar e resolver aquela situação. Então, essa visão de olhar para o outro com o coração puro, sem um pré-julgamento, mas tentando resolver aquilo ali e apaziguar aquilo ali com humildade, mansidão, verdade, vai nos trazer um bem e um bem à comunidade. Então, a conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, esse deve ser o nosso intento, o nosso desejo. Qual é o nosso objetivo? Que o nome do Senhor seja glorificado. Como será o nome do Senhor glorificado? Com isso que está sendo destruído aqui por essa palavra de hoje. Quando nós preservamos a unidade da fé, a comunhão entre nós. Nós preservamos isso, nós buscamos ativamente a promover esse bem no nosso meio, nós estamos glorificando ao nosso Senhor. É bem interessante esse finalzinho dele aqui, né? A humildade vai fortalecer a unidade, a mansidão vai gerir os conflitos e a longanimidade vai suportar os erros alheios. Esse é o aprendizado que nós devemos levar para as nossas vidas, né? Temos hoje essa exortação que está aqui na carta aos Efésios, em outros lugares também, nós devemos levar, meus irmãos, para que Deus
seja sempre glorificado no nosso meio, né? E a discórdia, a dissensão seja minimizada. Não diria que vai acabar, mas seja minimizada. Eu estou falando aqui a respeito da lição, né? Que esteja acontecendo isso no nosso meio, graças a Deus, hoje. Pelo menos não estou sabendo, não. Então, mas eu estou falando de uma maneira que a gente precisa encarar isso como uma realidade para gerir os conflitos, né? Para minimizar os conflitos que possam surgir no nosso meio. E todos nós somos responsáveis para manter o vínculo da paz, da unidade. Amém? Está aberto aí para algumas perguntas, para alguns. A irmã Lúcia Sim. pergunta por meio do YouTube, em linhas gerais, por que as mulheres que sempre andavam com o Senhor Jesus não participaram da cerimônia de lava-pés? É isso. Não sei responder, sabe, pastor Wilson? Veja bem, né, Walter? Graça e paz para os irmãos que estão aí nos assistindo através das redes sociais e também os irmãos que se encontram aqui no santuário. Aquela reunião foi uma reunião restrita. Foi um momento íntimo de Jesus com seus apóstolos. Então, as mulheres não estavam ali incluídas naquele circuito. Então, ali, quando aconteceu aquela cerimônia que nós chamamos de lava-pés, então foi restrita a Jesus e os seus apóstolos que se encontravam ali naquela reunião. E foi justamente na última semana de Cristo ali em Jerusalém. Então, aquele momento solene, aquela conversa que está registrada em João 13, 14, 15, 16, culminando com a sua oração sacerdotal. Ali era algo bem restrito para aquele grupo apostólico que era representativo para toda a igreja. É. Pronto, é reunião ministerial segundo o presbítero Francisco, né? Então, algo assim restrito. Agora, é interessante observar que tem igreja, a igreja de Cristo, que tem a cerimônia, que é um dos sacramentos, que é a ceia, batismo, ceia e lava-pés, sabia? Os irmãos lavam os pés uns aos outros, né? É na igreja em forma para, digamos assim, enfatizar a questão da humildade, mas precisa, né? Como rito, como cerimônia da igreja. Não há necessidade disso, porque a lição foi dada, está registrada, está disponível para todos. Exatamente. Agora, a pergunta da irmã Lúcia é interessante, assim, que realmente as mulheres acompanharam o ministério de Cristo muito o tempo inteiro, né? Inclusive, elas financiavam o ministério financeiramente, e a gente vê, elas financiavam também o ministério, né? E esteve sempre com o Senhor. Mas como o pastor falou aí, a questão da restrição, né? Foi algo muito, muito íntimo entre os 12. Jesus e os 12. Pois bem, quem tem mais uma pergunta? Vou passar, antes de encerrar, para o Diácono Bruno, que vai trazer umas informações sobre a questão de mídia, né? Da igreja e os irmãos. Fiquem atentos. Amém. O recado vai especialmente para quem está nos assistindo por meio do YouTube nesse momento, ou vai nos assistir, né? Porque o vídeo vai ficar gravado. E você, primeiramente, tem acesso a acompanhar todas as lições referente à revista, né, da Carta aos Efésios. Todos os vídeos foram gravados e estão disponíveis na nossa plataforma no YouTube, no nosso canal, da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Você também pode acompanhar a nossa programação por meio aí da descrição do vídeo. Temos todos os horários de todas as reuniões que estamos fazendo. E também por meio das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Você pode pesquisar, tem o link aí na descrição. Ou por meio, né, da 3IECJPA. Se você gosta de ouvir podcasts, que são áudios, né, pregações em áudio, nós estamos também nas principais plataformas de podcasts, a exemplo do Spotify, do iTunes. E você pode, né, ouvir novamente, né, até mesmo ou fazendo algum serviço em sua casa, ou até mesmo dirigindo, né, ouvindo sem assistir. Pregações anteriores do pastor Eudes, do pastor Walter, pastor Samuel, missionária Liliane, Josias, entre outros. Pregações antigas de 2019 e 2020 que você pode revisitá-las por meio, né, dos áudios disponíveis nessas plataformas que eu citei.
Amém? Era esse o nosso recado da Secretaria de Mídias e Publicações, Terceira Igreja. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos fazer a coisa mais importante para vivenciarmos essa unidade. Tenhamos humildade, mansidão e longanimidade. É orarmos ao Senhor, pedirmos que Deus nos ajude, o Espírito seja poderoso em agir em nosso meio e em nossas vidas. Somos dependentes dele nesse sentido. Orar ao Senhor e vamos colocar as nossas vidas, a igreja, diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a vivenciarmos isso no nosso meio, em nossa vida. Pai bendito, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã, Senhor. Diante de nós foi exposto a tua santa palavra. Sabemos que o Senhor, ó Deus, nos instrui a sermos humildes, mansos e longânimos. E pedimos, ó Deus, que tenhamos, ó Pai, em nossas vidas tais qualidades, tais atributos, para que possamos promover em nosso meio a unidade, a comunhão, a paz, e que o teu nome seja glorificado. Deus, somos dependentes do Senhor. Nós sabemos como somos tendenciosos a agir. Não é de maneira que te agrada, Senhor. Por isso, Deus, perdoa as nossas faltas, nossos erros, as nossas falhas. Perdoa, Senhor meu Deus, a nossa soberba, a nossa falta de paciência, de longanimidade, a nossa falta de mansidão. E nos ajuda, Senhor, a fazermos essas coisas de maneira que glorifiquemos a Ti. Rogamos ao Teu Espírito Santo e nos submetamos, todos nós, à Tua Santa Palavra. Sim, ó Deus, peço que cada um de nós sejamos cheios do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Pastor, você tem algum aviso? Lembrando, né, os irmãos, hoje às 17 horas, o nosso culto aqui presencial também será transmitido via online. Aqueles que não puderem vir, está conosco aqui. E já tem 50%, né? Está aberto. Já tem disponibilidade para os irmãos se preencher o tempo lá. Temos esse espaço aqui também para os irmãos juntos cultuarem a Deus. Então, está encerrada a nossa escola bíblica. Que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus.